Lucas 15, 11 diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Continuando o texto, ele diz: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou: O que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. E não queria entrar. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade de partilhar com os teus filhos uma palavra, que nessa manhã o Espírito Santo possa falar ao coração, que nós sejamos, de alguma forma, instrumento da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Edinalva e eu estamos casados há 34, agora caminhando para 35 anos, temos 4 filhos, 3 naturais e uma sobrenatural, porque nós não geramos, mas temos uma filha, então é sobrenatural isso, e temos 3 netinhos, né? 2 netinhas e um neto. Então estamos vendo aquela fase agora de nos importarmos mais agora com os pequenininhos, né? Porque os grandes já estão tomando conta de suas vidas, mais ou menos, né? Claro. Quero aproveitar também e agradecer ao pastor Jesus pela confiança de nos permitir falar aos irmãos nessa manhã. Não sei se a irmã Márcia, ela está aqui? Está por aqui? Ah, está ali, Márcia. Deus abençoe. Eu não sei se ela lembra, mas já fiquei hospedado na casa dela também. Já faz um tempinho, já estamos aqui. Obrigado também pela oportunidade. Eu quero fazer uma pergunta nessa manhã para você. E a pergunta é a seguinte: com quem você se parece? Alguém já confundiu você com alguma outra pessoa? Ou achou que você era parente de alguém porque você se parecia com alguém? Já? Este tempo desse eu fui pregar no Rio Grande do Norte. E chegou uma irmã e ela disse: Ô pastor, como foi boa a sua palavra lá na igreja.
Até então eu fiquei tranquilo, eu achei que tivesse eu que tinha pregado. E ela disse, que mensagem tremenda, e assim. Aí eu perguntei, a senhora é de que cidade? E ela disse, de Mossoró. E eu disse, minha irmã, eu acho que a senhora está me confundindo com alguém, porque eu nunca estive em Mossoró. E ela disse, sim, o pastor esteve. E eu disse, irmã, qual que é a igreja da senhora? De repente, pode ser que eu tenha ido e não me lembre. E quem que é o pastor? Ela disse, fulano de tal. Eu disse, olha, eu não conheço o pastor e nunca estive nessa igreja. Ela disse, o senhor esteve. Aí, no final das contas, eu só faltei dizer para ela, mas eu ainda não recebi nenhuma oferta. Porque ela me convenceu de que eu estive na igreja, de que eu fui para lá. Eu não sei como é que eu paguei a despesa. Gente do céu. Aí, depois de um tempo, eu falei assim, mas não tinha acordo. Eu estava esquecido e eu tinha ido em Mossoró e eu nunca fui em Mossoró. Aí, depois de um tempo, conversando com... Aí eu disse, já sei quem foi. Tem um pastor na convenção que é o pastor José Rosa. E muita gente, às vezes, me confunde com ele. Só que ele é um pouco mais inteligente do que eu e eu um pouco mais bonito do que ele. Mas se confundem e eles acham, e às vezes as pessoas acham que é meu irmão. E às vezes o pessoal até na convenção bota lá aquelas montagens de foto aqui, irmão gêmeo e tal, não sei o que, e assim vai. Eu fui confundido, mas isso já aconteceu também inúmeras vezes. Certa vez eu fui confundido na escola, porque a gente era muito pobre, e a gente, quando ia para a escola, o momento mais especial da escola não era a aula, era a hora da merenda. E tinha um dia lá na escola que tinha uma merenda muito especial, que era macarrão com carne de charque. Meu amigo, a gente via macarrão, na época, macarrão era uma coisa que a gente comia uma vez por ano. E na escola tinha um dia na semana, todo dia, tinha macarrão com charque. Só que todo mundo queria comer aquela merenda. Então, eles controlavam para que somente você comesse uma vez. E eu estou na fila. E quando eu estou na fila, chegando lá, a merendeira olhou para mim e fez, você não, você já comeu. Rapaz, e eu não comi e ela comeu. Eu não comi e ela comeu. Olha, no final das contas eu estava quase chorando já, com fome, querendo comer. Aí eu disse, não fui eu, por favor, deixe eu comer. Aí ela falou assim, depois que terminar a fila, se sobrar eu lhe dou. No final das contas, sobrou e eu comi o macarrão com carne de charque. Eu já fui confundido muitas vezes com outras pessoas. Outras vezes eu fui identificado como sendo alguém de uma família tal. E alguém disse, você por acaso é filho de fulano de tal? Porque você fala, tem um tom de voz meio parecido, ou tão forte quanto o dele, ou tem uma aparência. E você? Já foi confundido com alguém? Fisicamente, é muito comum sermos confundidos com outras pessoas. A minha esposa estava assistindo, um tempo desse, alguém recomendou para ela uma série lá, dessas chamada dorama, né? Esses dramas lá coreanos. Gente do céu, e eu fico assistindo, e eu acho que todas as pessoas são as mesmas pessoas que fazem as mesmas séries, todas elas, não é possível, porque eu não consigo saber quem é quem. Eu sei que eles conseguem saber quem é quem, mas eu não consegui, porque eu olho, eu digo, mas esse cara não estava em tal lugar, não era? Não, não é outro. Meu Deus do céu. Porque nas culturas orientais, as pessoas se parecem muito fisicamente, e nós que somos aqui ocidentais, muitas vezes temos uma dificuldade enorme. A gente tem dificuldade de saber quem é chinês, quem é coreano, quem é japonês e outros povos mais. Mas aqui no Brasil a gente tem uma diversidade, mas mesmo assim, quando a gente olha, fala assim, gente, se parece com. Fisicamente, com quem você se parece? Mas eu vou fazer outra pergunta. Na sua personalidade, você se parece com quem? Porque às vezes a gente não se parece fisicamente, mas na nossa personalidade, alguém faz, gente do céu, esse é igualzinho a sua mãe, você é igualzinho a seu pai, parece seu avô, parece sua tia, você está igual a sua avó.
Você já foi confundido assim também? Alguém falar isso para você? Não estava falando fisicamente, mas falando da sua personalidade, do seu jeito de ser. Mas eu quero fazer uma terceira pergunta ainda. E emocionalmente, com quem você se parece? Quando você olha para trás assim, gente, eu sou igualzinho a meu avô, igualzinho a minha avó, igualzinho a meu pai, igualzinho a minha mãe. Eu me pareço demais com meu tio, com a minha tia. Então, estamos falando aqui de características diferentes. Fisicamente, a personalidade, o nosso jeito de ser. A parábola pensa nas seguintes situações. A gente sempre diz, olha, está vendo aqui? Isso é Deus, aqui, esse pai é Deus, e os dois filhos, um se refere ao povo de Israel, que é o filho mais velho, e o outro são os gentios que estão voltando para casa. E a gente esquece de entender uma coisa, ou não percebe, que parábola, ela tem a ver com o cotidiano das pessoas. Quando a gente pensa no conceito e a gente estuda sobre o que é uma parábola, a parábola no contexto de Israel, no contexto da língua, do povo, da cultura hebraica, era algo muito comum, porque a parábola era a forma das pessoas entenderem a mensagem. Quer uma mensagem de cunho familiar, quer uma mensagem de cunho cultural, mas também uma mensagem de natureza espiritual. Veja que Jesus não está falando aqui de Deus. Aqui, esse pai é Deus, e os dois filhos, um se refere ao povo de Israel, que é o filho mais velho, e o outro são os gentios que estão voltando para casa. E a gente esquece de entender uma coisa, ou não percebe, que parábola, ela tem a ver com o cotidiano das pessoas. Quando a gente pensa no conceito e a gente estuda sobre o que é uma parábola, a parábola no contexto de Israel, no contexto da língua, do povo, da cultura hebraica, era algo muito comum, porque a parábola era a forma das pessoas entenderem a mensagem. Quer uma mensagem de cunho familiar, quer uma mensagem de cunho cultural, mas também uma mensagem de natureza espiritual. Veja que Jesus não está falando aqui de Deus. Mas a gente entende claramente que esse pai da parábola, ele é tão parecido com Deus, que a gente diz aqui, isso aqui é Deus. Porque ele se parece demais com Deus. Quando eu penso num contexto dessa parábola, a gente então começa a entender algumas questões. Para quem Jesus falou esta parábola? É uma pergunta que a gente deveria fazer todas as vezes que lesse um texto, seja ele de que natureza for, mas muito mais ainda quando se trata de um texto de bíblico. Para quem? Olhem para o capítulo 15, o versículo 1, diz o seguinte, que chegaram-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Eles queriam ouvir Jesus. Quem queria ouvir? Publicanos e pecadores. Então nós temos agora dois grupos que se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. A outra coisa que a Bíblia nos diz é que tinham mais dois grupos ali também que viram esta cena. E quem são esses dois grupos? Os fariseus e os escribas. Então agora nós temos 4 grupos de pessoas que estão ouvindo Jesus. 2 grupos que queriam ouvi-lo por interesse na sua mensagem. E 2 grupos que estavam ouvindo para criticar a sua mensagem. Jesus, então, quando percebe, claramente o que estava acontecendo, e olha o que diz o versículo 2, porque o versículo 2 nos diz, tem uma palavra-chave que nos faz entender o que aconteceu. Os fariseus e os escribas faziam o quê? Murmuravam. A palavra murmurar aqui nos dá uma ideia do que eles estavam fazendo. A murmuração deles é para criticar Jesus pelo que Jesus está fazendo. Porque publicanos
e pecadores eram dois grupos de pessoas com os quais fariseus e escribas não queriam conversa, porque publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, então eram traidores, eram cobradores de impostos, eram como Mateus, eram como Zaqueu. E essas pessoas eram rejeitadas pela elite espiritual daquela sociedade. O outro grupo que está lá era o grupo dos pecadores. É interessante que os publicanos estão numa categoria exclusiva de pecador. Porque o negócio era tão sério que eles são colocados à parte. Não para dizer que eram melhores, é para dizer que eram piores. E nesse grupo de pecadores, possivelmente tinha gente que era adúltero, tinha gente que estava em prostituição, tinha gente que mentia, gente que roubava, gente de todo tipo. E essas pessoas estão querendo ouvir de Jesus, e esses dois grupos que formavam a elite espiritual em Israel, começam a criticar. E é nesse contexto que Jesus propõe 3 parábolas. Olhem bem que as 3 parábolas falam do mesmo assunto. Perda é o assunto das 3 parábolas. E ela fala também de um outro tema, que é encontrar o que se perdeu. Agora preste atenção, a primeira parábola fala do quê? Olhe para o texto. Ele diz que Jesus propôs esta parábola dizendo que um homem dentre vós, qual é o homem que dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não vai procurá-la? Então a perda agora é uma perda que tem a ver com aquilo que era a subsistência, alguém que criava ovelhas e perdeu uma ovelha. A segunda parábola é a parábola de uma mulher que tem 10 dracmas. Não sabemos exatamente se a palavra dracma se refere a dinheiro, a 10 moedas de um valor determinado, ou 10 moedas de ouro, ou se efetivamente falava de alguma joia. Alguns entendem que era uma tiara que tinha 10 pedras. E qual é a mulher que usaria uma tiara que tivesse 10 pedras de diamante e caísse uma? Ela não usaria. Mesmo que valesse muito, ela dizia assim, não tem como usar mais essa joia. Não é assim? Bom, se essa, não sabendo exatamente o que era, mas a parábola nos indica de alguém que está acumulando riqueza, algo de valor. Na primeira parábola, é alguém que tem o bem de subsistência, cria animais para manter a família. O segundo é alguém que já tem algo acumulado. Terceira parábola, é a parábola agora que enfoca na família. Falou da subsistência, do acúmulo de bens preciosos, e agora fala da família. Na família, um homem tem 2 filhos, e ele também perdeu um filho. Agora faça comigo uma conta rápida. Na primeira parábola, o homem perdeu quantos por cento? Não, na primeira, 1%. Ele tinha 100 e perdeu uma. Na segunda parábola, quanto? Ele tinha 10 e perdeu uma. 10%. Na terceira parábola, perdeu quanto? 50%. O que Jesus começa a dizer para eles ele vai ser interessante. Se vocês perdem uma ovelha, que corresponda simplesmente a 1% daquilo que vocês ganham para sobreviver, vocês são capazes de ir atrás. Se vocês perdem 10% da riqueza que vocês acumularam, vocês vão atrás. Mas vocês não são capazes de ir atrás de um filho que se foi. Ele fez, diferentemente de vocês, Deus vai em busca de pessoas. Porque os publicanos tinham se perdido.
os pecadores estavam perdidos. E os fariseus e os escribas diziam: esse pessoal não tem direito de estar no templo, esse pessoal não tem direito de receber as coisas de Deus, porque esse pessoal se perdeu. Então Jesus começa a denunciar algo muito grave. Vocês se importam muito mais com animais, vocês se importam muito mais com bens materiais do que com gente. E para contar esta história, para ensinar esta verdade, melhor dizendo, Jesus então faz uso de uma parábola. A parábola do filho pródigo. Porque na primeira parábola ele vai mostrando como essas pessoas se comportam face ao que sustenta, ao que acumula, mas ele vai utilizar agora para falar do contexto da família. E no contexto da família, Jesus então vai nos mostrar claramente que perder um filho, perder alguém, é algo que deveria nos incomodar muito mais do que perder uma ovelha, do que perder um emprego, do que perder um carro, do que perder um determinado bem precioso. Essa parábola nos fala também de um pai que, no contexto dessa família, porque a história aqui é uma família onde os personagens que são apresentados é um pai e 2 filhos, onde esse pai é alguém que se parece com Deus. Lembra quando eu fiz a pergunta inicial? Com quem espiritualmente você se parece? Esse homem da parábola se parece com Deus. E ele se parece com Deus de tal forma que cada vez que a gente lê essa parábola, a gente diz aqui: esse aqui é Deus. Isso aqui está falando de Deus. E a gente não percebe que está falando de um homem que se parece com Deus. O texto, então, vai nos mostrar algumas questões que dizem respeito à nossa vida. A gente pensa muitas vezes que para se parecer com Deus, a gente tinha que estar numa família perfeita. E muitas vezes assim, essa família acaba com a minha paz. Olha, eu não sou um crente melhor por causa da família em que eu estou. Mas esse homem está numa família complicada, não é uma família perfeita. Nessa família tem conflito. Porque olhe claramente como é que é a relação desses filhos. Essa família, ela é uma família onde as pessoas também não se entendem muito bem. Olha o que diz o versículo 28 a 30, quando o pai vai dizer para ele: olha, teu irmão voltou. Ele diz: eu não vou entrar, eu não vou celebrar um sujeito que saiu de casa, que abandonou tudo. Ele não consegue enxergar aquilo que o pai está enxergando, que é a ressurreição de um filho. Não, ele não consegue. Não é uma família perfeita, não é uma família onde tudo funciona. É uma família onde tem gente que faz coisa insana. Eu não sei se na sua família tem gente que faz coisa insana. Na minha tem. Na minha tem umas pessoas da minha família, são longe, claro, né? Sempre longe. Que faz umas coisas que você põe a mão na cabeça e fala assim: meu Deus do céu, como é que alguém faz um negócio desse? Tem na sua família alguém assim? Alguém que já fez uma coisa insana? Tem inúmeros casos. A gente que é pastor acompanha cada coisa, que fala: meu Deus, não é possível que aquele irmão, que aquela irmã, que aquele moço, que aquela moça fez um negócio desse. Mas fez e faz e continua fazendo, porque gente imperfeita faz coisa imperfeita. E enquanto não chegarmos no céu, a imperfeição nos acompanhará. E não tem nenhuma garantia de que na sua família não vai ter gente fazendo um dia uma besteira terrível.
Então, nunca utilize como argumento a ideia de dizer assim, se a minha família fosse melhor, eu seria mais espiritual. Questão de espiritualidade não depende dos outros. Espiritualidade depende única e exclusivamente do nosso relacionamento com Deus. Daniel nos dá um exemplo disso. José nos dá um exemplo disso. E Davi também nos dá um exemplo disso. Salomão também nos dá um exemplo disso. Porque Davi é um homem que tem tudo para ser alguém muito bem sucedido e fez um monte de besteira. Mas isso não foi suficiente para mudar o coração dele no sentido de ter arrependimento e de até ser chamado um homem segundo o coração de Deus. José estava num contexto extremamente difícil, cercado por gente que não conhecia Deus, cercado por gente que adorava outros deuses, cercado por gente que cultuava e celebrava o pecado, e José consegue viver uma vida santa, assim como Daniel, lá na Babilônia. Então, nunca use a sua família para dizer que você não é melhor espiritualmente, por causa da sua família. Porque no dia em que você entender que espiritualmente você precisa ser parecido com o Pai Celeste, a sua família vai perceber algo de diferente em você. Nessa família a gente vê uma outra coisa, nem todo mundo sabe o que é perdoar. O filho, o irmão que está em casa não consegue entender a questão do perdão. Outra coisa que a gente pode destacar é que nessa família tem um pai que aprendeu algo que é divino, que é perdoar de maneira incondicional. Gente, o filho saiu de casa, pegou a herança, foi embora, gastou tudo com prostituta no boteco, encheu a cara, deu dinheiro para os outros, afundou a ponto de querer comer a comida que os porcos comiam, e nem isso as pessoas davam para ele. Olha que situação terrível. E esse pai tem um coração aberto e continua esperando, continua esperançoso de que esse filho volte. Alguns intérpretes dizem o seguinte: se a esperança no coração desse pai era tão grande que ele manda deixar um novilho lá sendo cevado. É como se dissesse assim: vai ter um momento para a festa, vai ter um momento da celebração, e eu vou continuar esperando. Esse pai se parece com Deus, porque de forma incondicional é capaz de perdoar. Irmãos, essa é uma das virtudes mais extraordinárias para a vida cristã. O grande referencial dessa parábola não está nos que cometem erros. Porque lá, qual que era a questão dos fariseus e dos escribas? Acusar Jesus, criticar Jesus, pelo fato de Jesus estar recebendo gente imperfeita. O grande referencial dessa parábola é de alguém que é capaz de abraçar, beijar e celebrar a volta de gente imperfeita. Irmãos, isso é fenomenal. Outra coisa que a gente pode ver, uma das coisas mais dolorosas dessa parábola, é ver que na casa do pai tinha um filho que não conhecia o pai. Isso acontece muito no contexto da igreja. Por que eu digo que ele não conhecia o pai? Ele não é que ele não conhecia fisicamente, não é que ele não sabia quem era o pai. Ele chega ao pai e diz assim: eu te sirvo aqui há tantos anos e nunca me deste nada. E o que é que o pai diz para ele de forma surpresa? Mas meu filho, isso aqui é seu, você podia ter feito quantas festas quisesse. Mas a cabeça dele é a cabeça de alguém que está ali sempre trabalhando para o pai. Ele é um empregado do pai. O outro pede a herança porque se considerava filho. O outro não se considera filho. O que está voltando diz assim: eu não sou digno de ser chamado filho, mas eu quero ser pelo menos um empregado. E o outro que ficou em casa não conseguia conceber a ideia de ser filho. E ele usa uma expressão muito interessante.
Eu não sei se na sua casa alguém alguma vez falou isso. Diz assim, é esse seu filho, ou essa sua filha, quando deu aqueles problemas de família e alguém falasse, porque o seu filhinho querido, porque já passaram por isso? Gente, acontece isso com todo mundo. Essa parábola descreve a gente, descreve os nossos comportamentos, descreve a forma como a gente vive relacionamento. Uma das coisas que choca é exatamente isso, é você estar na casa do Pai e não conhecer o Pai. A terceira coisa que eu queria destacar nessa parábola é que esse pai é alguém que é capaz de oferecer restauração graciosa, mesmo a quem não merece. Ele perdoa, porque nem sempre a gente consegue trazer a restauração quando a gente dá o perdão. Porque perdoar não significa, muitas vezes, reatar relacionamentos. Uma pessoa lhe fez um monte de males e casou com você, separou, arrumou outra mulher ou outro marido, etc. e tal. E depois a pessoa volta e diz, eu quero que você me perdoe. E perdoar é dizer assim, está cancelado tudo, não tem mais dívida, está livre. Mas isso não significa dizer que vai voltar a dormir junto, que vai voltar na mesma casa. Às vezes não é possível fazer essa restauração. Mas é possível liberar o perdão. Mas nesse caso aqui, nós temos uma situação em que o perdão que foi oferecido de forma incondicional, porque o pai está lá pronto para recebê-lo, não pergunta o que você fez com o dinheiro. Rapaz, eu não te avisei, que burrada que você fez, você é uma mula mesmo, não é? Eu não avisei. Às vezes quando eu estou falando para casais, eu costumo dizer o seguinte, que as mulheres, a mãe e a mulher esposa, se ela disser que uma coisa ruim vai acontecer, pode se preparar, vai acontecer. Se você disser assim, você está saindo de casa, aí ela diz assim, leva o agasalho, vai chover, e você vai ficar gripado. Mãe e mulher, a mesma coisa. Faz duas falarem, leve. Se você levar, não vai acontecer. Agora, se você não levar, vai acontecer. Agora, sabe qual que é a diferença entre a mãe e a mulher? Quando o sujeito vai, desobedeceu, voltou gripado, tossindo, espirrando, todo detonado, ela chega, faz, vem cá, meu filho, toma um chazinho quente. Agora a mulher faz, não. Como é que ela diz? Eu não falei? Bem feito. Da próxima vez. Então... Esse pai chega, não diz da próxima vez. Esse pai não diz assim, olha, você agora não tem mais direito a nada. Olha, vai lá trabalhar, vai ficar com os porcos. Não, você é meu filho e a casa é sua. Pode entrar. E esse é um dos papéis que a igreja tem que entender, porque quando nós entendemos isso, qualquer pessoa pode chegar aqui, entrar, ser recebida, acolhida, amada e ensinada a ser parecida com Jesus. É isso que os irmãos têm trabalhado aqui no enfoque da igreja fiel e discipuladora. A gente está ensinando gente a ser parecida com Jesus, mas a gente ensina a partir daquilo que a gente vive, daquilo que a gente é. Indo para a finalização dessa palavra, eu quero destacar aqui duas coisas ainda. A indignação do filho que estava em casa. É interessante. Alguém que sumiu, que não tinha WhatsApp, não mandava notícia, não telefonava, não tinha nada, ninguém dá notícia. Quando a pessoa aparece, o sujeito não consegue celebrar a vida de um irmão. Porque na cabeça dele, aquele irmão não era mais digno de ser recebido em casa. Agora a pergunta é a seguinte: de modo geral, com quem nós nos parecemos em relação às pessoas dessa parábola? Nós nos parecemos com o filho que saiu de casa? Nós nos parecemos com o filho que ficou em casa, ou nós nos parecemos com o pai?
com quem eu me pareço? Com quem você se parece? A família precisa ser um ambiente de graça, meus irmãos, no qual as pessoas que dela fazem parte encontram liberdade, perdão e restauração como expressão da vida que se tem com Deus. Família cristã é isso. O homem dessa parábola, o pai dessa parábola, é a pessoa-chave aqui. É alguém que se parece com o pai, que é confundido com Deus. Eu quero lhe contar uma história antes de concluir. Imagine um homem que está em sua casa, descansando no domingo à tarde, todo tranquilo, e de repente ele ouve um barulho terrível na frente da sua casa. Ele sai e olha, e ele vê um garoto que tem por volta de 17 anos, dirigindo um carro, e perdeu o controle do carro e entrou na casa dele. Quais as opções que esse homem tem nessa situação? Esse homem tem pelo menos 3 opções. Uma das opções é que esse homem exerça justiça. O que seria justo numa situação como essa? O que é que você acha que seria justo? Que chamassem a polícia, fizessem um boletim de ocorrência, para que a família do menino seja responsabilizada para pagar o prejuízo. Tem alguma coisa de errada com isso? Não, de modo algum. Mas acontece que esse homem, que é um cristão, esse homem que tem um conhecimento de Deus, ele aprendeu, além da questão da justiça, ele aprendeu um outro conceito. Ele aprendeu também o conceito da misericórdia. Na justiça, ele podia dizer: vou chamar a polícia, chamar o meu advogado, e aqui você que resolva o seu problema. Está tudo certo. Mas ele é um cristão, é alguém que conhece Deus. E ele sabe uma coisa, o coração dele se moveu quando ele vê aquela situação, e ele pergunta para o menino: por que você está fazendo isso? Ele fala: eu tenho muita vontade de dirigir, mas meu pai nunca deixou eu pegar o carro. Mas seu pai está certo, você não tem habilitação, não tem nada. Meu filho, olha, eu sinceramente estou aqui com o coração arrasado pelo que você fez, mas eu não vou chamar a polícia, eu vou acionar o seguro aqui da minha casa, e que conserta e tal. Você pega o seu carro, leva e resolve o seu problema para lá. Eu não vou mais causar problemas para você. Ele estava sendo o quê? Misericordioso. Ele não está causando um problema maior para aquela pessoa que merecia. Não é porque ela não merece, merece, mas ele está sendo misericordioso. Então, na hora em que ele pensa tudo isso, ele avalia a situação e ele lembra de uma coisa. Ele diz assim: gente, quando eu fui alcançado por Jesus, como Deus fez comigo? A justiça Ele aplicou na cruz lá em Jesus. Deus foi misericordioso comigo, que não imputou sobre mim o peso dos meus pecados, mas sobre Jesus. Mas além disso, Deus não foi apenas misericordioso comigo, Deus foi também gracioso. Agora vamos pensar num terceiro conceito. O primeiro conceito é justiça. E na justiça você dá a uma pessoa exatamente o que ela merece. Na misericórdia, você, quando alguém lhe faz alguma coisa danosa, você não dá o que a pessoa merece. E na graça, você dá à pessoa aquilo que ela não merece. O que foi que Deus fez com você? Foi gracioso. Então aquele homem lembra disso. E ele diz assim: meu filho, onde está seu pai? Ele diz: meu pai viajou, foi com a mamãe não sei para onde, eu fiquei aqui por causa da escola e tal, e resolvi pegar o carro. Ele fez: então é o seguinte,
Quando é que seu pai volta? Meu pai volta daqui uns 10 dias. Ele disse, vamos pegar assim, vamos pegar esse carro, urgentemente, amanhã a gente vai levar para a oficina, eu tenho uma oficina muito boa, e eu vou pagar para consertar o carro, para quando seu pai chegar, nem perceber que o carro foi batido. Já pensou? Mas eu vou fazer mais uma coisa. Aqui o seguro da minha casa eu vou chamar e eles consertam a minha casa. Agora me diga uma coisa, por que você desobedeceu dessa forma? Que eu tenho muita vontade de dirigir. Então foi o seguinte, quando você completar 18 anos, você vem aqui em casa, que eu vou levar você numa escola uma autoescola, para que você tire a sua habilitação. Eu vou pagar suas aulas, vou pagar toda a documentação. E tem mais. Se você for aprovado, eu vou comprar um carro novo e vou lhe dar de presente. O que você acha de uma pessoa que fizesse isso? Agora, eu vou fazer a outra pergunta. E se você fosse o filho ou a filha do homem que está fazendo tudo isso com esse moço que fez isso na sua casa? Como você se sentiria? Você dizia assim, gente, papai é demais. Ô, glória! Era isso? Hein? Eu acho que eu ficaria revoltado mesmo. Eu estou falando de mim. Estou aqui, papai, te servindo há tanto tempo e nunca me prometesse um carro. Aí vem esse filisteu, porque geralmente assim, o xingamento de crente é com um termo bíblico, né? Esse filisteu, esse filho de Belial, bate na nossa casa, faz um estrago desse. O senhor não vai fazer boletim de ocorrência, vai mandar consertar o carro, vai usar o nosso seguro para consertar a casa, ainda vai pagar para esse sujeito tirar a habilitação, ainda vai dar um carro para ele. Eu não sei se você já viu crente indignado quando alguém muito perverso se converte. Eu já vi. Lá em São Paulo teve um camarada, vou falar porque ele já faleceu, que ficou conhecido porque matou muita gente, que fazia parte de uma organização criminosa no Esquadrão da Morte, Cabo Bruno. E Cabo Bruno foi preso por um tempo. Matou não sei quantas pessoas, a mandado de outras pessoas. E Cabo Bruno foi para um presídio. E num presídio alguém apresentou o evangelho para o Cabo Bruno. Cabo Bruno no presídio conheceu a Jesus, o evangelho entrou na vida dele, aquele homem foi redimido. E teve um irmão que era membro da nossa igreja, quando ele soube disso, mas ele ficou irado. Não é possível! Como é que pode uma pessoa dessa que fez o que fez agora ir para o céu? Para o mesmo céu que eu vou? Mesmo assim, irmãos. Mas tem muita gente na igreja que fica indignado quando vê alguém assim se converter. Porque muitas vezes nós nos parecemos muito mais com o filho que está em casa do que com o pai que nos adotou. Um dos grandes problemas que a gente tem no contexto das nossas famílias é que muitos pais, muitas mães, agem exatamente assim com os seus filhos. Há quase 2 anos, eu estava fazendo um desses estudos de grupo de discipulado, eu faço parte no grupo com o pastor Jesus, e tinha uma lição para estudar. E a lição era justamente sobre a questão da graça e o quanto a gente era gracioso. E eu estava lendo aquilo, e de repente o Espírito Santo me fez lembrar de um episódio que aconteceu na minha casa. Um dos meus filhos, o filho do meio, quando tinha cerca de 12 anos, isso já tinha se passado quase 17 anos, 18 anos, está com 30 agora, né? Mais ou menos isso, uns 17 anos tinham se passado. Ele, assistindo TV, programas de esporte, apaixonado por esportes, torcedor dos Santos, aquela coisa toda. E tinha aquele programa que o cara dizia assim, olha, ligue, e se você ligar, você vai ganhar de sorteio a camisa do seu time, etc. Tal. E ele ligou
uma vez, 2 vezes, 3 vezes, etc. Tal. Ele ligou 65 vezes. E cada vez que ligava, tinha um impulso que vinha da conta. Quando a conta telefônica daquele mês chegou, foi um negócio, era 10 vezes mais aquilo que a gente pagava mensalmente. Eu falei, tem alguma coisa deu errado, tem algum problema. Aí eu peguei o número, fui olhar, era tudo para o mesmo número. Disse, isso aqui foi alguma... Não tinha clonagem na época ainda, a gente nem pensava nisso, ninguém clonava nada dessas coisas e tal. Não, foi sei lá o quê, vamos tentar saber. Aí fizemos uma investigação familiar, um inquérito foi aberto no meio da família para verificar, descobrir o que havia acontecido e tal. Aí quando falamos o número, a circunstância, etc. e tal, o horário... Aí um deles falou assim, esse menino falou, fui eu, pai. Como é que é? Foi você? Foi. 65 ligações, meu filho. Aí ele falou assim, pai, eu não sabia que cobrava. Eu disse, mas você sabia de uma coisa, aqui em casa não pode estar fazendo ligação para fora. E você vai pagar a conta. E você vai pagar a conta. E todo mês a gente dava uma mesadazinha para eles gastarem de lanche. Enquanto não terminar de pagar a conta, você não recebe mais mesada. E o negócio passou mais de 1 ano. E ele sem receber. Os outros recebiam e ele não. E eu me achava o máximo por ter feito isso. Porque fui justo. Ele merecia. E quando eu estou fazendo o estudo bíblico sobre ser gracioso, o Espírito Santo me fez a seguinte pergunta. Já pensou se todas as vezes que você fez uma besteira, eu fizesse com você exatamente o que você fez com seu filho? Aí, nessa hora eu entendi. Eu desabei. Eu disse, Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu só estava sendo justo. E Deus então disse, mas, sendo meu filho, você deveria ter sido, no mínimo, misericordioso. Ou, mais do que isso, ter sido gracioso. O que seu filho queria tanto? Era uma camisa lá do time? Devia ter comprado uma camisa oficial do time e ter dado para ele. Ter pagado a conta sem fazer nenhuma outra reclamação. Passaram-se, como eu disse, 17, 18 anos. E foi esse ano? O ano passado. Esse meu filho hoje mora no Canadá. Está lá, inclusive nasceu a netinha agora. E ele estava em casa, ele tinha vindo para o Brasil. E quando no dia que ele estava para ir embora, a gente fez um jantar, um dia antes, ou 2 dias antes, um jantar com todos os filhos. E eu disse para ele que eu precisava pedir perdão para ele. 17 anos depois. E quando eu falei a situação, ele disse, pai, mas eu nem me lembro. Você não precisa me pedir perdão. Aí a minha esposa se aliou ao Espírito Santo e falou, precisa sim. Precisa sim. E ele disse, mas pai... Então, vamos lá, filho. Deixa eu te contar o que aconteceu. Eu contei essa história para ele. Então, eu quero que você me perdoe, porque eu não fui gracioso com você. Eu fui pior do que o irmão que estava em casa. Porque o irmão que estava em casa tinha motivo. O sujeito já era adulto, tinha consciência, tudo que ele fez consciente. E meu filho não. Tinha feito tudo de forma inocente. Mas eu era justo. Fique de pé, por favor. Na justiça, nós damos à pessoa o que ela merece. Na misericórdia, nós decidimos não dar à pessoa o que ela merece. Mas quando somos graciosos, nós damos à pessoa aquilo que ela não merece.
Quem aqui merecia salvação, levante a mão. Que merecia. Você merece ser salvo. Tem alguém? Nenhum. E se alguém tivesse levantado a mão, eu diria assim: você está equivocado. Você não merecia. Porque Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz: o salário, o que é salário? A justiça. A recompensa justa pelo seu pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O Deus que foi gracioso com você, que salvou você, que resgatou você, o mesmo Deus que chama você para ser gracioso, principalmente no contexto da sua própria família, porque muitas vezes é muito mais fácil ser gracioso com os que estão de fora do que com os que estão de dentro. Eu ministrei sobre esse tema num retiro lá em Maringá. E um pastor, em lágrimas, veio falar comigo e disse: há 25 anos, eu dei uma palavra para o meu filho, que foi cruel demais. E Deus me falou que eu preciso consertar isso. Não importa quanto tempo tenha passado, às vezes não é preciso restituir financeiramente. Eu não tinha que restituir financeiramente, meu filho hoje ganha mais dinheiro do que eu, maravilha! Não era questão de dinheiro, não era questão do prejuízo, mas era de fazer um ajuste de natureza familiar, emocional, espiritual. Muitos de nós, muitas vezes, estamos carregando fardos terríveis, porque resolvemos ser muito justos, ou foram justos demais conosco. E eu quero nessa manhã, meu querido, convidar você a reavaliar a pergunta: com quem você se parece espiritualmente? Você se parece com o filho que saiu de casa? Você se parece com o filho que ficou em casa? Ou você se parece com o pai daqueles dois filhos? O filho que estava em casa, sabe o que ele queria? Justiça. O filho que tinha saído de casa, sabe o que ele pediu? Misericórdia. Se o pai me deixar pelo menos ser um empregado, está de bom tamanho. E o pai que estava em casa ofereceu o quê? Graça. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Vocês têm alguém do louvor, quiser cantar, a gente pode orar, pastor? Eu gostaria de orar com você nessa manhã. Se o Espírito Santo incomodou você com relação a alguma situação em que você foi justo, mas a sua justiça foi muito dura. A Bíblia nos diz: não sejas demasiadamente justo. A vida cristã precisa ser uma vida marcada por misericórdia e graça. O mínimo é misericórdia. Mas tem um patamar mais elevado. Imagine, justiça está aqui no chão, é o nível da justiça. A misericórdia está nesse outro nível. A graça é celestial. A sua família é um ambiente de graça? As pessoas na sua casa podem contar com graça abundante? Isso não significa dizer que não tenha que corrigir, que não tenha que tratar. Não é nada disso. Às vezes tem que chamar, tem que conversar, tem que orientar, tem que dizer se está errado. Mas a gente precisa ser gracioso. Quando você olha para trás, você lembra de alguma injustiça que fizeram com você? Eu carreguei por muitos anos um fardo terrível, por 2 injustiças que eu sofri, que foram terríveis. Terríveis. E aquilo me afligiu por muito tempo. Você ser acusado de algo que você não fez. Não foi só da merenda lá na escola, outras coisas. E aquilo trazia uma dor. E cada vez que você lembrava daquilo, a alma gemia.
Até que um dia eu entendi o quanto a graça de Deus podia trazer restauração para a minha alma, liberando aquelas pessoas que tinham sido injustas comigo. Não carregue um fardo que lhe foi imposto por terceiros. Não carregue o fardo dos seus próprios pecados, porque os seus pecados foram cancelados na cruz de Cristo. E você está livre. Você pode viver uma vida livre. E essa liberdade que há em Jesus pode se expressar na graça que se manifestará através da sua vida para com aqueles que errarem com você. Há situações em que talvez a justiça seja o melhor caminho. Na maioria das vezes, a misericórdia vai prevalecer quando a gente está nessa dependência de Deus. Mas o patamar que Deus está chamando a mim e a você para viver é o patamar de quem é gracioso. Seja gracioso. Se tem alguém para quem você precisa pedir perdão porque você não foi gracioso, não deixe essa oportunidade passar. Se tem alguém que não foi gracioso com você e machucou você, libere essa pessoa. Pega o novilho cevado, compre um anel, uma roupa, dê um presente para a pessoa. Faça algo que diga para a pessoa que a graça de Deus está na sua vida. Se você, nessa manhã, quer derramar o seu coração diante do Senhor, e você quer olhar para essa parábola e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu não quero ser o filho que saiu de casa. Eu não quero ser o filho que ficou em casa. Eu quero ser como o Pai, que é capaz de ser gracioso, mesmo com quem não merece. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nessa manhã de domingo, o Senhor que sonda o coração de cada homem, de cada mulher, de cada filho, de cada irmão, o Senhor que conhece profundamente a dor da alma, o Senhor que é poderoso, o Senhor que é maravilhoso, inunde nessa manhã, Senhor, cada coração com uma graça tão abundante, que haja, Senhor, um tempo de celebração pela graça abundante derramada na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que a graça de Jesus continue com vocês. Muito obrigado.